Olá pessoal, boa noite. Vamos lá então para resolver o problema da catenária novamente, mas agora então utilizando um outro método de resolução, tá? Então eu vou chamar de resolução 2. Então vamos lá. Eu já antecipei aqui no papel um pouco do que já tínhamos feito na resolução 1, que é definir o problema, definir o ds aqui é o mesmo, 1 mais sub y' quadrado raiz quadrada dx, e o funcional relacionado à energia potencial mínima que nós queremos minimizar. Então essa parte que nós aproveitamos do outro problema, e o que temos de novo começa aqui então. Então, nós queremos considerar uma condição de vínculo nesse problema, né? Em alguns problemas, nós podemos colocar uma condição de vínculo. Nesse caso, o vínculo que nós temos é o comprimento da corda, que ele é fixo. Ele tem um valor constante, né? Um valor definido, fixo. Então, se nós conseguimos equacioná-lo na forma de um funcional, nós podemos então resolver a equação de Euler com um funcional de restrição, dado dessa forma aqui. Então veja que quando a gente substitui o ds como sendo 1 mais y' quadrado raiz quadrada dx, nós temos já bem claramente aqui a forma de um funcional. Então vamos resolver, então, como eu coloquei aqui. Então nós reconhecemos L como sendo um funcional de restrição e a função g, que nós definimos lá na teoria, como sendo então raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Então nós temos um funcional que nós queremos minimizar utilizando a equação de Euler, e temos um funcional de restrição. Então, para resolver esse problema, temos que resolver então essa equação. Ok? Então, mão na massa. Então, primeiro vamos aplicar as derivadas, né? No problema anterior eu não considerei essas constantes aqui, g e ρ, mas nesse problema, como o f está somando a uma outra função multiplicado por uma constante, né? Então eu vou considerar essas grandezas aqui também. Então vamos lá, vamos arrumando aqui. Vamos definindo o que é f mais lambda g. É g rho y1 mais y' ao quadrado. Esse é o f mais lambda, agora g, 1 mais y' ao quadrado. Aqui. Ok. Então vamos fazer as derivadas e depois nós somamos tudo. A primeira derivada. Del f, del y, não, del f. Vamos fazer tudo junto já, né? Del f mais lambda g com relação a y. Ah, tá fácil.
Esse segundo termo vai dar zero, né? Então só aqui. Então, derivada de y que vai dar 1, g rho 1 mais y' ao quadrado. Ok. E o outro termo? Del y' de f mais lambda g igual. Agora com relação a y'. Então vai ficar g rho y, agora a derivada ali vai ficar meio 1 mais y' ao quadrado elevado a menos meio, a derivada do que está dentro, que é 2y', mais lambda meio 1 mais y' ao quadrado elevado a menos meio, a derivada do que está dentro, que é 2y'. Então vamos reescrever esse termo. G rho y y' 1 mais y' ao quadrado raiz mais lambda, que também cancela o meio com meio, lambda y', 1 mais y' ao quadrado raiz. Ok? Então vamos reescrever na página seguinte a equação de Euler. Vamos lá. Então, o primeiro termo é G rho 1 mais y' ao quadrado menos d dx de G rho y', mais lambda y', ok, é isso aí então que nós temos que continuar resolvendo, né? Continuar derivando agora o d dx que vai derivar aqui que está no parênteses, né? Eu não costumo usar a regra da razão, né, da divisão, na hora de derivar. Então eu vou ajeitar aqui para aplicar a regra da multiplicação, que é o que eu costumo mais utilizar. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acham melhor. G rho 1 mais y' ao quadrado menos d dx G rho y' 1 mais y' ao quadrado elevado a menos meio menos d dx de lambda y', 1 mais y' elevado a menos meio igual a zero.
Então vamos fazer g rho 1 mais y' ao quadrado menos... Agora a regra da multiplicação. Aqui tem 3 termos. Vamos ter que aplicar, derivar 3 vezes. A gente deriva o primeiro, g rho y', então vai ficar y' ao quadrado 1 mais y' ao quadrado elevado a meio menos g rho, a derivada do segundo, y' ao quadrado 1 mais y' elevado a menos meio menos g rho y... peraí. Y'... y' deu y' ao quadrado. A derivada do segundo é y duas linhas, né? E não y' ao quadrado. G rho, agora cai o expoente, menos meio, mais y' ao quadrado, menos meio, menos 1, vai dar menos 3 meios. E a derivada do que está dentro com relação a x, derivada de 1 é 0, derivada de y' é 2 y', y ficou pequeno aqui, né? Duas linhas. Ficou meio ruim aqui. Deixa eu fazer com detalhe aqui para vocês. Ó, quando a gente deriva del y', y' ao quadrado, qual que é essa derivada? Cai o expoente, 2 y', depois a derivada da função. Del y', que é igual a 1, que é 2 y'. Já se a gente deriva com relação a x, y' ao quadrado, nós vamos ter 2 y', cai o expoente, ddx de y', que é y duas linhas, então vai ficar 2 y', y duas linhas. Tá? Não sei da definição aí. Tá, deixa eu colocar aqui. 2 y', y duas linhas. Ok? Que é o resultado que nós temos aqui. Ok, nós derivamos esse termo do meio e agora falta derivar esse último termo aqui. Fica menos lambda y duas linhas, 1 mais y' ao quadrado, menos meio, menos lambda y', 1 mais y' ao quadrado. Agora a derivada desse termo, né? Tem que cair o termo, tem que cair o expoente aqui. Vamos colocar o expoente aqui.
menos meio. Menos meio menos 1 vai ficar menos 3 meios. A derivada do que está dentro vai dar 2y'. Agora a derivada da função é y, duas linhas. Tudo isso igual a zero. Ok. Agora simplificando os termos, vamos ver como que podemos reduzir essa equação. G rho 1 mais y' ao quadrado menos G rho y' 1 mais y' ao quadrado menos G rho y, duas linhas, 1 mais y' ao quadrado. E aqui cancelo 2 com 2, o menos com menos vai dar mais G rho y, y', com y' ao quadrado, y, duas linhas, dividido por 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Menos lambda y, duas linhas, 1 mais y' ao quadrado, raiz quadrada. Aquele outro termo vamos colocar na linha de baixo. Cancela 2 com 2, menos com menos vai dar mais lambda y', y' ao quadrado, y, duas linhas, 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios igual a zero. Agora vamos multiplicar tudo por 1 mais y' raiz quadrada. Vamos explicar primeiro o que vai dar aqui. Tem uns termos óbvios ali, o que vai acontecer. Mas e nesse termo aqui, quando a gente multiplicar aqui, vai ter 1 mais y' ao quadrado, que é elevado a meio, dividido por 1 mais y ao quadrado elevado a 3 meios. O que vai acontecer? Esse aqui vai ser igual a 1 mais y' ao quadrado elevado a... ficou pequeno aqui. Elevado a meio, ficou pequeno. Tá. Vou fazer aqui na linha de baixo. Isso aqui vai ser igual a 1 mais y' ao quadrado elevado a meio mais meio menos 3 meios, né? Que o denominador sobe com o sinal negativo, por isso menos 3 meios.
vai ser igual então a 1 mais y' menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então é igual a 1 mais y' ao quadrado elevado a menos 1. Então vamos lá. Então multiplicando tudo por raiz de 1 mais y' ao quadrado. Aqui, vamos começar aqui. G rho 1 mais y' ao quadrado menos G rho y' ao quadrado menos G rho y duas linhas mais G rho y' ao quadrado y duas linhas dividido pelo resultado, quer dizer, multiplicado por esse resultado, né? E a gente pode deixar no denominador e vai ficar 1 mais y' ao quadrado. Faltam esses dois termos. Menos lambda y duas linhas mais lambda y' ao quadrado y duas linhas dividido por 1 mais y' ao quadrado igual a zero. Aqui já é uma substituição para essa constante é menos G O y0. Não está muito óbvio ainda o porquê dessa substituição, né? Eu vou trabalhar um pouco mais aqui dessa forma e aí talvez fique um pouco mais claro à frente, né? Esse y0, né? Como que eu já sei, quer dizer, não dá para saber ainda, né, que essa constante estará relacionada com alguma posição, né? Então você pode, na hora de transformar essa constante, manipular essa constante, né, colocar alguma outra variável, não, alguma outra constante aqui, né? Mas depois no resultado final ficará bastante óbvio ou claro, né, que estará relacionado com a coordenada. Mas vamos lá. Então vamos abrir esse primeiro termo aqui, que já vai haver um cancelamento ali, né? Bom, só para não precisar reescrever tudo de novo, eu já vou reescrever com esse termo cancelado, antes de abrir esse parênteses, né? Aqui é G rho y' ao quadrado e aqui é y' ao quadrado G rho. Então esse termo vai cancelar com esse. Então nós teremos G rho menos G rho
y, y duas linhas, mais g rho y, y linha ao quadrado, y duas linhas, 1 mais y linha ao quadrado, menos lambda y duas linhas. Vamos ver se vai caber aqui. Lambda y linha ao quadrado, y duas linhas, 1 mais y linha ao quadrado igual a zero. Ok? Agora multiplicamos tudo por 1 mais y linha ao quadrado. Então nós vamos ter menos g rho y duas linhas multiplica 1 mais y linha ao quadrado mais g rho y linha y duas linhas menos lambda y duas linhas, 1 mais y linha ao quadrado mais lambda y linha ao quadrado, y duas linhas. Então vamos abrir esses parênteses. G rho. Se tivéssemos feito já essa substituição, né, a equação ficaria menor, mais rápida da gente trabalhar e a gente conseguiria enxergar as coisas que vão se cancelar mais fácil também. O que nós vamos fazer? Abrir, né? Então aqui é g rho mais g rho y linha ao quadrado menos g rho y duas linhas, multiplicou 1, agora menos g rho y duas linhas, y linha ao quadrado mais g rho y linha ao quadrado, y duas linhas menos lambda y duas linhas menos lambda y duas linhas, y linha ao quadrado mais lambda y linha ao quadrado, y duas linhas igual a zero. Espero que algumas coisas se cancelem. Então vamos observar.
Aqui tem y duas linhas, y duas linhas, y linha quadrada, y linha quadrada, y linha, G rho. Então esse aqui se cancela. E aqui, lambda y linha ao quadrado, y duas linhas, aqui esse termo também se cancela. Vamos ver o que sobrou. G rho. Já vamos ver na página seguinte isso. G rho mais G rho y linha ao quadrado menos G rho y duas linhas menos lambda y duas linhas igual a zero. Agora vamos dividir tudo por G rho. Aqui é 1 mais y linha ao quadrado menos y duas linhas menos lambda sobre G rho y duas linhas igual a zero. Vamos colocar o y duas linhas em evidência, y linha ao quadrado menos y duas linhas em evidência, vai ficar o y mais lambda G rho. Então percebam aqui, né, que ficou uma constante, né? Então podem ir carregando assim, né? Se acharem conveniente, não tem problema, né? Mas eu vou chamar então essa constante aqui de menos y0 e lá no final então o porquê de chamar isso de y0 vai ficar claro. Ok? Então agora chegamos numa equação diferencial, na equação diferencial que nós temos que resolver. Ela não dá para ser resolvida integrando, né, diretamente. Não é uma equação diferencial ordinária ou alguma muito bem conhecida, né? Então eu vou aplicar. Existem equações diferenciais bem conhecidas com técnicas bem conhecidas para sua resolução, né? Então, quando aparecer alguma equação diferencial diferente dessas mais tradicionais, né, eu vou mostrar para vocês, vou explicar a forma de resolver aquela equação, né? No caso essa aqui, então nós vamos proceder então à resolução dessa forma aqui, né? Não aparece muito, né, nas equações da física uma equação dessa forma. Veja só, a derivada primeira é elevada ao quadrado e a derivada segunda ainda multiplica a função y, né? Então não tem uma forma muito conhecida essa equação. Então tá, a primeira
Existe uma técnica de resolução de equação diferencial que é reduzir a sua ordem, né? Por exemplo, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. Se nós conseguimos reduzir ela para a primeira ordem, já fica fácil resolver. A gente pode resolver ela integrando, como a gente fez das outras vezes, né? Então, nós vamos fazer a substituição de variáveis por outras funções, tentando deixar ela, então, como uma equação diferencial de primeira ordem, que a gente vai resolvendo, e depois voltamos à função y. Vamos escrever y em termos de outras funções. Depois que resolvendo, a gente vai voltando para a equação y. A primeira substituição que nós fazemos é essa daqui. Y menos y0, vamos chamar de uma função eta. Tá? Uma função eta. De forma que, se a gente derivar, se a gente derivar, nós vamos ter aqui y' é igual a eta' e y duas linhas é igual a eta duas linhas. Nada de muita surpresa, né? Só eliminando essa constante aqui, né? Mas depois lá no final a gente usa ela. Então essa equação fica escrita y não, né? Vamos escrever essa equação na forma de eta. Fica 1 mais eta' ao quadrado menos eta duas linhas e eta igual a zero. Agora outra substituição. Agora aqui sim a gente reduz um grau da ordem dessa equação diferencial. A gente substitui uma derivada de grau 1, grau 2 ou grau 3, né, por uma função de grau 0 de derivada, né? Então n' substituímos por p. De tal forma que n duas linhas, ou seja, derivada de p com relação a x, só que o p a gente pode aplicar a regra da cadeia, ou seja, podemos derivar p com relação a eta e depois a derivada de eta com relação a x. Mas deta dx, né, é o eta' aqui, né? A gente derivou o y com relação a x, deu y', derivou o eta com relação a x, é o eta'. Então esse aqui é del p, del eta, eta'. Vamos reescrever aqui. Eta duas linhas é igual a del p del eta, eta', e o eta', por definição, é o p também. Então vou colocar aqui p del p del eta. Então eta duas linhas é igual a p del p del eta. Então vamos lá.
Vamos ver como é que fica aqui essa função. 1, eta' é p, então p ao quadrado, menos eta duas linhas é p, del p, del n, eta fica só eta mesmo. Então percebam que a gente reduziu a ordem da equação diferencial, o que nos permite uma facilidade na resolução dessa equação. Então fica 1 mais p ao quadrado igual a p del p del eta. Essa derivada aqui, né, ela está derivando só o p, né? Esse eta aqui ele está fora, né? Ele pode vir para cá, pode ir para qualquer lugar. Tá? Vamos colocar um parênteses aqui para ficar claro isso. Como é que a gente faz aqui? Vamos passar esse daqui então dividindo e o del n multiplicando. Eu já vou colocar como dn igual a p eta dp e 1 mais p ao quadrado. Então o eta passa dividindo, né? Eta p dp 1 mais p ao quadrado. Ok? Agora essa equação ficou numa forma que a gente consegue integrar, né? Então vamos integrar os dois lados. E aí a gente adiciona uma constante. Aqui vai dar ln, né? E aqui a gente substitui u igual a 1 mais p ao quadrado, du é igual a 2p dp. Então aqui vai ficar ln de eta igual a meio de du, né? Integral de du 1 mais p ao quadrado, que é u. Aqui nessa integral aqui, então, é mais uma constante aqui, né? E aqui também vai ter mais uma constante e a gente deixa tudo com ela ali. Então aqui vai dar ln de eta mais uma constante igual a meio ln de u, e ln de u é 1 mais p ao quadrado. Aqui, para a gente eliminar essa função logarítmica, a gente tem que adotar essa constante como sendo também uma função logarítmica de uma constante, né? O que também é uma constante, né? Então vamos fazer isso
Tem alguma constante que a gente já usou? Se não tem nenhuma constante, tem o y0, né? Mas aqui então vamos chamar de constante A. Então vai ficar assim: ln de eta mais ln de A igual, aqui o meio, vou escrever aqui, depois eu falo, ln de 1 mais p ao quadrado elevado a meio ou é a 2? Vamos ver qual que é a propriedade aqui. A propriedade é assim: n ln de x é igual a ln de x elevado a n. Então, esse aqui é meio, né? Então, aqui vai ser ln disso elevado a meio. E aqui vai ser, quando é a soma, vamos colocar aqui também, ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B. Então, aqui vai ficar ln de A vezes zeta igual a ln de 1 mais p ao quadrado raiz quadrada. Né? Vamos reescrever aqui. ln de A eta é igual a ln de 1 mais p ao quadrado raiz quadrada. Então aqui nós podemos aplicar a função exponencial dos dois lados da igualdade. Eita, não está dando para ver, né? Aplicar a função exponencial aqui dos dois lados da igualdade. E como são funções inversas, nós vamos ter a eta é igual a 1 mais p ao quadrado raiz quadrada. Vamos levar tudo ao quadrado. A ao quadrado, eta ao quadrado, igual a 1 mais p ao quadrado. Então, p ao quadrado é igual a ao quadrado, eta ao quadrado, menos 1. P é igual a ao quadrado, eta ao quadrado, menos 1. Agora a gente precisa lembrar de alguma definição que a gente fez do P. O P é a derivada primeira do eta. Então, eta' é igual a ao quadrado, eta ao quadrado, menos 1. Então aqui é d eta dx, né, igual a mesma coisa. Então, aqui nós queremos fazer assim, d eta dividido por aquilo lá, a ao quadrado, eta ao quadrado, menos 1, igual a dx. Ok, agora lembrando a integral que nós resolvemos lá na primeira resolução da catenária, deixa eu pegar ela aqui. Ela estava escrito dessa forma: dy
y ao quadrado menos b ao quadrado igual a dx sobre b, e a gente propôs uma solução y é igual a b cosseno hiperbólico de θ. Então, se a gente olhar ali o nosso resultado aqui, a gente pode mexer aqui para deixar o resultado daquela forma e a gente mexer um pouco. E aí, quer dizer, se deixarmos dessa forma, a gente já sabe o resultado, né? A gente já resolveu uma equação dessa forma. Para deixar daquela forma, a gente coloca o a aqui para fora da raiz quadrada. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Ó, a ao quadrado a gente deixa em evidência, y ao quadrado menos 1 sobre a ao quadrado, raiz quadrada, igual a dx. Né? Se ele voltar aqui para dentro do parênteses, né, ele volta para a equação que nós tínhamos anteriormente. Então, o a quadrado com a raiz quadrada cancela, ele está no denominador, ele vai multiplicando do outro lado. Então, y ao quadrado menos 1 sobre a ao quadrado igual a dx. Aqui, se a gente define 1 sobre a igual a uma outra constante b, nós vamos ter dy ao quadrado menos b ao quadrado igual a dx sobre b. Aí sim, nosso resultado ficou bem parecido com o que nós resolvemos na sessão anterior, na resolução anterior. Então, nós vamos fazer o mesmo método, então é propor essa solução, b cosseno hiperbólico de θ, e o dy é b seno hiperbólico de θ dθ. Vocês podem fazer esses passos, né, para vocês treinarem um pouco, mas quando a gente substituir aqui, nós vamos ter o quê? Vai sobrar só o dθ, né? dθ. Ou querem fazer de novo? Não sei. Vamos lá. O dy é b seno hiperbólico de θ dθ dividido por y ao quadrado, que é b ao quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos b ao quadrado raiz quadrado, que é igual a dx sobre b. Esses b's aqui cancela com 1 numerador, fica seno hiperbólico de θ dθ cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos 1 dx sobre b. Aqui temos a propriedade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de θ, cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos 1 vai dar seno ao quadrado hiperbólico de θ, que vai cancelar com o numerador. Portanto, nós vamos ter aqui somente dθ igual a dx sobre b. Então, a hora que nós integramos, nós vamos ter θ igual a x sobre b mais uma constante c. Ok? Aí a gente volta então na função y
Vamos fazer aqui outro papel. Então aqui então nós obtivemos esse resultado, e aqui nós temos que um resultado que depende de x, mas nós queremos voltar para a função y. Então nós começamos aqui por essa proposta que nós resolvemos a integral. Aqui η dividido por b, cosseno hiperbólico de θ. Então θ é a função inversa do cosseno hiperbólico de η menos b. Então substituímos aqui na equação de cima. Aqui. Cosseno hiperbólico a menos 1 de η dividido por b é igual a x sobre b mais bc sobre b. Tiramos o mínimo ali. Então η sobre b é igual ao cosseno hiperbólico de x mais bc sobre b então η é igual a b cosseno hiperbólico x mais bc dividido por b. Vamos lá ver qual é a definição de η. Tá aqui. η foi definido como y menos y0. Então y menos y0 igual a b. Ficou pequeno aqui. Vou escrever na linha de baixo. Y menos y0 igual a b cosseno hiperbólico de x mais bc dividido por b. Então tá aí, a menos de alguma constante aqui, né? Não sei qual constante. E temos aí o resultado novamente da catenária, resolvido por um outro método um pouco mais extenso, né? Mais demorado, mas o objetivo aqui então era mostrar esse outro método de resolução quando nós temos um vínculo, que nós podemos então adicionar à equação de Euler e obter, dependendo de algum problema, né? Esse vínculo pode ser uma chave para que se possa conseguir resolver o problema, né? Então é isso aí, pessoal.